Olá, meu amigo, tudo bem com você? Como é que estamos aí? Se cuidando direitinho? Então, a gente permanece em quarentena e, em razão disso, estamos aqui fazendo mais uma vez um vídeo para você da sua aula, para que você não fique sem esse contato com a gente, visual, né? Eu preparei um material para você, tá? Está disponibilizado lá na plataforma. E junto com esse vídeo, né? O vídeo a gente vai colocar no YouTube, como a gente tem feito, e com a indicação lá para você na plataforma do, do vídeo, né? Então, essa aula de hoje vai ser uma aula bem extensa, tá? Então, serão diversos vídeos e eu vou separar em 4 blocos, tá? Primeiro vídeo, primeiro bloco, eu vou falar para vocês do Código de Hammurabi. Muito embora a gente tenha já publicado na semana passada uma aula escrita sobre isso, eu acho importante falar para você um pouquinho sobre o Código de Hammurabi. Então, eu fiz um material, eu coloquei o código para você ler, tá? Não são muitas folhas, se você tiver tempo e tiver curiosidade, passa os seus olhos, é bem interessante. É onde tudo começou. É muito importante você ter essa leitura. E junto com esse material, eu fiz um resumo bem pequenininho, bem objetivo para você do Código de Hammurabi. Então, o primeiro bloco vai ser sobre isso. Depois, a gente vai falar um pouco sobre o direito hebraico, tá? Que também está aqui no nosso cronograma, é muito importante e a gente vai dividir um pouco com você sobre isso. Em seguida, eu vou falar para você, num terceiro bloco, sobre o Código de Manu, tá? E para encerrar, a gente vai falar do direito grego, tá? Então, hoje vai ser bem extenso. É bem possível que, na hora da sua aula, né, lá 8h25, nem todos os vídeos estejam disponíveis. Por quê? Hoje choveu, tá? Hoje, dia 1º de abril, dia da mentira, mas isso que eu tô falando pra você é verdade, choveu. E onde eu moro, duas coisas acontecem extraordinárias quando chove. Não só as plantinhas são molhadas, mas a gente fica sem televisão e sem internet. Então eu vou usar o meu 3G, que eu também não sei se vai dar certo, se eu vou ter sinal, para tentar disponibilizar isso para você na hora da aula. Mais preocupada ainda fico de estar ao vivo para você na plataforma da universidade, né? Não sei se vamos conseguir, tá? Mas a gente vai tentar. O objetivo é esse: prestar o serviço da melhor forma, da melhor qualidade, para que você tenha acesso ao conteúdo. E eu tô aqui para isso, para te garantir, tá? Você sabe que o meu WhatsApp é aberto o tempo todo para você falar comigo, você tem o meu e-mail, então contato a gente vai ter. Se você tiver dúvida, me procura, não deixa a dúvida passar, tá? Vamos lá, vamos agir, que a gente tem muito serviço hoje. Então agora eu vou te levar lá para Mesopotâmia, tá? Vou fazer essa viagem no tempo com você. Lá, o material que eu disponibilizei na semana passada, eu coloquei um gráfico para você identificar o que eu vou te falar agora, né? Lá na Mesopotâmia, onde há 6.000 anos atrás foi onde tudo começou, antes de Cristo, 6.000 anos antes de Cristo, não é nem 6.000 anos atrás, 6.000 anos antes de Cristo, tá? Então, ah, foi lá que tudo começou. Crescente fértil era o nome que se dava lá. Por quê? Crescente porque tem a aparência de uma lua crescente invertida, de cabeça para baixo, né? E lá, nessa região, hoje a gente encontra o Iraque, a Jordânia, a Síria, um pedacinho do Líbano, né? Um pedacinho do Egito, né? Se localizou? Então, é lá para lá que nós vamos.
E fértil por quê? Porque ficava entre dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, assim, eu tô aqui querendo olhar também com você esse gráfico para ver se eu falei alguma bobagem. Não, olha lá. Israel, Líbano, Síria, um pedacinho do Iraque, um pedacinho do Kuwait, lá na outra ponta o Egito. Falei direitinho para você, minha cabeça não está ruim. Então, só um pouquinho. Então, foi lá, meu amigo, que tudo começou, né? Na verdade, o que a história nos conta é que a civilização começou. Minha luz está piscando. Coisa daqui. Aqui tudo começa a falhar quando chove. Enfim, vamos lá. A civilização começou nesse movimento nômade, né? Eles se organizavam em pequenos grupos e saíam para caçar, levavam sua família, saíam para caçar. Não tinha uma cidade, né? Eram grupos nômades que se deslocavam. Aparentemente, o que a história nos conta é que eles caminharam para esse local, para a Mesopotâmia, para lá se fixar e começar a viver da agricultura. Eles tinham essa movimentação que eles faziam era para ir atrás de comida, né? Eles caçavam, viviam da caça. Então eles caminharam para lá e lá se fixaram em busca de comida. Então, meus amigos, foi lá que a história nos mostra que começaram as grandes construções, né? Lá que começou a ideia de escola, né? Os anciãos é, cuidavam dos seus jovens e dividiam com eles a sua sabedoria, né? O seu conhecimento. Mas o mais importante, assim, mais importante de tudo, que eu fiz questão de registrar para você lá naquele material, foi lá que eles fizeram a cerveja. Não é importante? A gente precisa estudar um lugar desse, né? Então, mas na verdade, também lá foi o início da escrita, né? Foi identificado o início da escrita, né? Eram símbolos, né? Que eles escreviam nas paredes, né? Símbolos gráficos e a isso se chamou escrita cuneiforme, né? E eu tô aqui olhando o que eu tenho que falar para você. E com o início da escrita, né, o que a civilização mostrou é que era importante começar a se fazer registro, né? A transmissão oral não era mais suficiente, era preciso fazer registro para que essa comunicação se passasse além do tempo, né? Para que se preservasse as tradições religiosas, para que se registrasse as características econômicas da sociedade, né? Para que houvesse um registro da, da, da organização social e política, né? Então, tudo começou ali, na Mesopotâmia. Olha quanta riqueza, né? E ali também, a partir da escrita, a gente começa a ver a origem bem genuína do direito penal. O direito começa também com esse objetivo, né, de coibir medidas, de coibir injustiças. E especialmente criminais, né? Especialmente criminais. Então é isso, meus amigos.
Aí vamos lá, vamos seguir adiante, vamos falar do que maior material sobre a Mesopotâmia, sobre a origem da escrita, eu deixei para você. O que eu quero hoje é falar para você, começar a falar para você do nosso primeiro código, da nossa primeira compilação de leis, né, que é o Código de Hammurabi. Ah, Hammurabi nasceu por volta de 1810 a.C., né? E faleceu aos 40 anos de idade, com a minha idade. Mas foi um cara bem especial, muito importante para a nossa história, tá? Ele, ele tem um nome associado como sexto rei da, do Império Babilônico, né? E o cara foi um grande estrategista, né? Além de um grande militar, ele conquistou um extenso território, né? E assim capitaneou grandes guerras, né? Ele tinha na mente de grande administrador que ele precisava unificar a cultura dos povos que estavam submetidos a ele, dos povos que estavam submetidos a ele, que tinham, né, diversas línguas, diversas religiões, né, apresentavam culturas diferentes, né. Então ele achou que para ter um maior controle sobre eles, né, sobre essas pessoas, era importante unificar a língua, a religião e o direito. Em relação à língua, ele suou, né? Ele suou, foi bastante tempo para ele conseguir fazer essa unificação. Mas o fracasso mesmo aconteceu em relação à religião, né? A religião, até hoje, né? É até uma garantia nossa constitucional, a liberdade a liberdade religiosa, nós temos várias vertentes religiosas, né? Então, a única coisa que Hammurabi conseguiu foi que houvesse o culto ao sol. Apenas isso que ele conseguiu, né? Que eles chamavam de Shamash, né? Foi a única coisa que ele conseguiu. Fora isso, os cultos religiosos diversos permaneceram exatamente como é hoje, né? Então, assim, mas o que ele de fato conseguiu foi unificar todas as regras que ele tinha percebido nesse caminho dele de militar, né? Como militar. E ele, conforme ele foi tomando territórios, né? Ele foi percebendo a cultura e como é que os povos se organizavam. E uma das metas dele era essa, unificar o direito. E isso ele fez. Isso ele fez. O que ele conseguiu fazer com a escrita cuneiforme? Ele organizou em, salvo engano, 282, acho que é isso, 282 artigos talhados em pedra, em colunas. Todas as regras que ele tinha percebido ao longo de sua vida, ao longo de sua história. Olha que fantástico, né? Essas colunas de pedra, né, como é que é o nome daquilo, desse tipo de rocha? Agora eu não vou lembrar qual é o nome, mas eu acho que eu coloquei nesse material. Eu acho que eu coloquei. Essas colunas de pedra foram encontradas no Irã. Foram encontradas no Irã e hoje estão expostas lá no Louvre, lá em Paris.
Eu coloquei uma foto para você no seu material, para você ter uma ideia do que era, né? Não tem nada a ver com o nosso lado de mel, mas é exatamente o conteúdo é o conteúdo do que vem no Vademecum, né? São as regras que naquele momento organizavam aquela sociedade, né? E o Código de Hammurabi influenciou durante muitos e muitos e muitos anos, inclusive o direito romano, que fundamentou o nosso código, né? O nosso ordenamento jurídico. Eu vou aqui desligar que vocês começaram a falar aqui comigo, olha. Vou tirar o som, porque senão vai começar. Uma outra característica muito importante no Código de Hammurabi, que você vai perceber, e que é muito famosa, até hoje falada, é a lei de Talião, né? A lei do olho por olho, dente por dente, né? Que embora seja considerada é, uma lei primitiva, né? E realmente muito exagerada, para aquele momento histórico, ela foi muito importante, porque ela limitou a ação do particular. Eles se matavam, eles se matavam, eles se matavam. A solução para qualquer ato infracional, fosse ele patrimonial ou não, era a morte. Então a lei de Talião veio trazer, de certa forma, alguma ideia de proporção, né? Porque até então a vítima do ato infracional, e aí qualquer um que você imaginar, roubou um pedaço de pão, construiu a casa e a casa caiu. Gente, aqui, eu tirei o som, por que o som não foi embora? Então, agora acho que eu consegui tirar. Construiu a casa caiu, mata. Roubou o pão, mata. Então, a lei de Talião veio realmente trazer isso, né? Essa ideia de proporcionalidade, né? Mas, embora houvesse na lei de Talião essa ideia de proporcionalidade ainda muito rasa, tá? Ainda muito rasa. O código de Hammurabi, ele não nos demonstra, tá? Uma lei equitativa, né? Na Babilônia existia um escalonamento social, né? A base era dos escravos, né? Existia uma camada social que eles chamavam de musquenos, né? Que eram dos sábios, e uma outra camada social que eram dos ávilos, que eram os indivíduos livres, né? Então, mas fundamentalmente, a maior diferença que se fazia nessa sociedade era entre o homem e a mulher. Então, assim, não se pode falar que se tratou de um código equitativo. Não, né? Era um código, foi um código muito importante, que trouxe um grande avanço para o que se tinha na época, né? É um embrião para todos os demais códigos do ordenamento jurídico, né? Mas, de fato, existia ainda muito o que se avançar, tá? De qualquer forma, muito importante para você eu trazer isso, tá? Para que você tenha essas noções na sua cabeça do Código de Hammurabi. Deixo aí de presente para você um material com todo o código para você ler, para você consultar, para aumentar a sua cultura jurídica, tá bom? Um beijo e a gente volta no próximo vídeo para falar do direito hebraico.